Nós, humanos, temos transformado o planeta Terra mais do que qualquer outra criatura. Mas nosso triunfo foi contra todas as probabilidades. Há 100 mil anos, enfrentamos a perigosa concorrência de outros humanos mais fortes. Nós quase fomos extintos, mas voltamos para dominar o mundo. Hoje, a busca pelo misterioso limite evolutivo que ganhou a Guerra das Espécies continua. Nós desenvolvemos um novo tipo de mente? Uma inteligência capaz de conquistar outros mundos? A chave para a invasão humana. Humanos. Quem somos nós? A invasão humana. Distribuição sinapse. Primeiro ato. Uma revolução mental. Há 100 mil anos, a Terra era o lar de 3 tipos diferentes de humanos. Na Europa, há os Neandertais. Na África, o Homo sapiens. E no Oriente Médio, comunidades do Homo erectus. Um deles vai continuar para comandar o planeta. Os outros 2 vão desaparecer. Cada uma dessas populações estava em número bem pequeno. Estavam vivendo na velha idade da pedra em termos de comportamento e tecnologia. Então acho que nenhum deles parecia um candidato promissor para a dominação do mundo, incluindo os humanos modernos. 3 espécies, um mundo. A questão é quão diferente é o Homo sapiens dos outros. Eles só nos deixaram um punhado de pistas de suas vidas diárias. Há evidências de humanos anatomicamente modernos, ou seja, fósseis humanos que parecem exatamente como você e eu hoje há 100 mil anos. Como nós, eles têm cérebros grandes e ossos fracos. Mas pensam como nós? Na África do Sul, ferramentas feitas pelos primeiros Homo sapiens não mostram muita inovação. As lâminas permanecem inalteradas por milênios. Mas eles têm um novo truque. Usam uma terra vermelha chamada ocre, possivelmente como pintura corporal em algum tipo de cerimônia. O Dr. Hilary Deacon vem estudando os artefatos daqui há 15 anos. Eu imagino que os primeiros humanos anatomicamente modernos tinham a mente como a nossa. Eles fazem uma grande variedade de ferramentas de pedra, usam um material como o ocre e parecem ter a mesma capacidade cognitiva que nós possuímos. Mas outros cientistas discordam. Eles apontam para o que não está lá. Onde estão a arte, a música, a imaginação simbólica que nos eleva acima dos animais? Os humanos com cérebros que pareciam idênticos ao nosso já existiam há muito tempo antes das pessoas começarem a se comportar de uma maneira simbólica moderna. Mas uma coisa em que os antigos Homo sapiens pensam é viajar.
Eles se espalham pelo norte da África, chegando ao Oriente Médio. Eles realizam os primeiros sepultamentos. Parece que estão começando a pensar na vida e no pós-vida. Mas há cerca de 100 mil anos, eles quase foram eliminados. Uma catástrofe ambiental, possivelmente causada pela titânica erupção de um vulcão. Há evidências de que os humanos passaram por uma redução substancial da população em algum ponto em nosso passado, provavelmente há uns 100 mil anos. E essa redução pode ter perdurado por um grande número de gerações. Então, nós, como humanos, provavelmente estávamos oscilando no limite da extinção. Apenas 10 mil sobrevivem ao apocalipse. A melhor pista desse holocausto pré-histórico vem com o estudo do DNA moderno. O geneticista Lynn Jordi estudou as evidências. O DNA contém registros de todos os grandes fatos populacionais que ocorreram em nossa história evolutiva. Quando há uma migração de uma população para uma outra área e há a mistura de DNAs, isso deixa uma impressão no nosso DNA. Quando há uma queda populacional, isso também deixa uma impressão. É uma história surpreendente. Nós, humanos, podemos parecer diferentes uns dos outros, mas geneticamente somos quase exatamente iguais. Isso é bem diferente da maioria dos animais. Veja os chimpanzés. Para nós, todos os chimpanzés parecem iguais. Mas no nível genético, eles são muito mais diversos do que os humanos. A razão? Eles são uma espécie muito mais antiga. Quase 3 milhões de anos. Tempo suficiente para várias mudanças genéticas acontecerem. A nossa quase extinção há 100 mil anos eliminou a maior parte de nossa diversidade genética. Simplesmente não houve tempo suficiente para muitas mudanças genéticas aparecerem. E logo, eles têm outro problema. A era glacial faz o Saara expandir. Eles têm que ir embora, procurando pastos mais verdes. Há 60 mil anos, a população retornou. É o seu segundo êxodo da África. O Homo sapiens viaja até a Austrália. A invasão humana agora está a caminho. Alguns grupos viajaram muito até a Europa Oriental. E aqui, há 40 mil anos, acontece algo maravilhoso. Nós temos ferramentas para esculpir ossos, temos ferramentas para perfurar peles, temos agulhas para costurar peles, temos arpões, temos lanças, então temos uma fantástica explosão tecnológica. A primeira grande revolução tecnológica. Há mais mudanças nos próximos 5 mil anos do que no último milhão. Novas ferramentas significam caças melhores, tribos maiores e uma expansão mais profunda em direção à Europa. Eles entram durante uma aterrorizante era glacial.
O norte da França é uma tundra subártica. Mas um breve período quente permite que os recém-chegados entrem e se espalhem. É um ecossistema totalmente diferente da savana africana. E os imigrantes logo descobrem que estão em um território ocupado. Uma corrida evolutiva está prestes a começar, com apenas um vencedor. Segundo ato, começa a invasão da França. Europa Oriental, há 40 mil anos. O primeiro encontro com os Neandertais. Armados com lanças e outras ferramentas novas, os Homo sapiens encontram os locais. Os Neandertais são menores, mas incrivelmente musculosos. Bastante competentes contra o esguio Homo sapiens. Os Homo sapiens são mais fracos, porém mais inteligentes. Eles criam ferramentas que Neandertal algum pode imaginar. Os Neandertais não usavam ossos, galhadas, marfim, nada, a não ser, ocasionalmente, um tipo de bigorna para trabalhar as pedras. Então eles podem pegar um osso pesado, como esta falange de cavalo, e usar como borda de uma ferramenta de pedra. Assim que passamos aos primeiros humanos modernos, começamos a ter formas elaboradas de ferramentas de ossos e chifres. Esta é uma forma especial, com um buraco em uma galhada de rena. Provavelmente foi usada para corrigir setas ou como eixo de lanças. Essas sofisticadas ferramentas novas foram encontradas em cavernas por toda a Europa. De algum modo, o Homo sapiens está espalhando o seu saber técnico por grandes áreas e passando para as gerações. Mas como? Uma possibilidade é a aparição de uma nova habilidade, de acordo com o antropólogo Stephen Maiden. Não há dúvida alguma de que as mudanças na mente há 40 mil anos e a mudança na cultura que se seguiu a isso estão ligadas às mudanças na natureza da linguagem. Não há dúvida alguma sobre isso. Se o Homo sapiens pode trocar ideias, isto é um enorme passo à frente. Mas e os Neandertais? Eu acho que é muito provável que os Neandertais tenham um padrão de linguagem muito mais simples do que os humanos modernos. E eu acho que esse pode ser o fator crítico que diferenciou o comportamento neandertal dos humanos modernos. Os Neandertais podem estar restritos a simples gritos e grunhidos. Como a maioria dos mamíferos, sua laringe fica no alto da garganta. Mas o Homo sapiens tem uma laringe mais baixa, dando mais espaço para os músculos bucais que podem formatar uma maior amplitude de sons. Mas eles só precisam de uma garganta versátil para falar como nós? Discutir o mais novo desenho das ferramentas exige um novo modo de unir as palavras. Nós ainda vemos esta mudança incrível em cada criança pequena. Elas começam falando com frases simples. Substantivo, verbo. Depois, aos 3 anos, elas de repente descobrem a gramática. Isso aparece tão rápido e fácil que pode ser instintivo. Um salto evolutivo que começou na Idade da Pedra. Eu acho que as crianças têm um senso de gramática inerente, embutido.
Não é, obviamente, uma gramática para qualquer língua em particular, porque as crianças não nascem falando hebraico ou suahili ou qualquer outra língua. Há um clichê no jornalismo que diz que quando um cachorro morde um homem não é notícia, mas quando um homem morde um cachorro, isso é notícia. E a gramática nos permite transmitir a notícia. Porque o significado de uma frase pode ser compreendido pelo significado das palavras e pelo modo como elas estão arrumadas. E rearrumando essas mesmas palavras, nós podemos transmitir um número infinito de significados. O Homo sapiens tem a gramática e a sintaxe. Uma margem importante, de acordo com o linguista Derek Bickerton. Se você quer juntar uma história, uma paisagem, um plano com qualquer grau de complexidade, a não ser que você tenha a base da linguagem, a sintaxe, o poder de reunir as coisas, você não consegue. Armado com a linguagem, o Homo sapiens parte para a Europa Ocidental, se aprofundando na terra neandertal. Mas falar como nós é o bastante para mantê-los à frente da concorrência? Terceiro ato, o nascimento da mente simbólica. Há 37 mil anos, o Homo sapiens segue para o frio sul da França com uma bolsa cheia de ferramentas e um cérebro cheio de gramática. Mas os neandertais locais acham um jeito de copiar as invenções dos recém-chegados, como as lanças e as lâminas de pedra. Mas enquanto os neandertais tentam se equiparar, o Homo dá outro salto. Arte. As pinturas nas cavernas podem servir para iniciar os jovens ou para preservar o passado. Evidência de uma revolução pré-histórica da informação, de acordo com Stephen Meithen. Elas são, de outro modo, como a enciclopédia para nós hoje. Elas têm todos os tipos de níveis diferentes de significados. Eles usam isso para ajudar a ensinar as crianças, a eles mesmos, a lembrar aspectos do comportamento animal. Então, há forte informação ecológica transmitida nessas pinturas. Na caverna Chauvet, em Ardèche, na França, sobrevivem imagens de 32 mil anos atrás, ainda frescas e assustadoras. Elas são uma janela de uma mente muito parecida com a nossa. Símbolos criados há muitas gerações, na pintura e na escultura. Cavalos elaboradamente escavados, similares a este, foram encontrados em sítios de 36 mil anos atrás, mostrando uma imensa criatividade artística. Não se conhece absolutamente nada deste tipo nos registros arqueológicos neandertais. É um mundo novo, não só de tecnologia e capacidade de escavar ossos, galhadas e marfim. Esta obra de arte é tão refinada que alguns cientistas acreditam que ela denota o estágio final na evolução física do cérebro humano. Um marco onde o homem antigo se torna o homem moderno. Há cerca de 40 mil anos, eu acho que houve uma grande mudança na natureza da mente dos humanos modernos. Chegou o fim da época das mentes dominadas por inteligências separadas por terem uma história social e natural, uma técnica, uma inteligência linguística. De algum modo, elas foram capazes de se unir. E nós podemos falar, se preferir, de uma única inteligência com essas partes diferentes agora. Como isso aconteceu, não está claro. Pode ser algum tipo de mutação genética, cérebros desenvolvidos de modos diferentes. Mas a explicação de Meithen é controversa. Para os que estudam os fósseis de crânios, uma mudança súbita no cérebro é um problema.
Eles sofreram uma mutação súbita no cérebro há 50 mil anos? Bem, não há mudança na forma externa do cérebro. Não há mutação súbita conhecida que pudesse causar uma reorganização radical da função cerebral. Se o cérebro não sofreu mutação súbita, de onde vem o nosso talento artístico? Se eu fosse responder à pergunta de quando o pensamento simbólico surgiu há alguns anos, eu diria que foi há 50 mil anos. Mas agora, todas as indicações são de que os humanos estão desenvolvendo aquele mesmo pensamento simbólico através da presença do ocre. Então, é uma coisa que surge na Europa há cerca de 50 mil anos, mas estava acontecendo muito tempo antes disso na África. Na África, os primeiros Homo sapiens podem ter tido um talento latente para a arte. Mas por que essas capacidades, de repente, se tornam tão importantes na Europa dezenas de milhares de anos depois? Os neandertais podem ter sido o gatilho. Quando aqueles dois grupos entraram em conflito, eu acho que eles tiveram que dispor de tudo que tinham na luta para competir pelo pouco que tinha sobrado da Europa depois que a era glacial tomou metade dela. E eu acho que foi isso que causou essa erupção imensa, tanto da arte quanto da tecnologia que ocorreu há 40 mil anos. Os neandertais podiam entender as ferramentas, mas a arte os isolou no frio. Há 37 mil anos, a era glacial piora. As geleiras crescem para cobrir toda a Grã-Bretanha, enquanto a tundra segue para o sul. Os invernos ficam mais rigorosos do que nunca. O inverno é o inimigo tanto dos neandertais quanto dos Homo sapiens. O isolamento pode significar morrer de fome e até extinção. Para sobreviver, nossos ancestrais precisaram fazer contato com grupos distantes que fornecem companheiros e notícias sobre bons locais de caça. Eles fazem isso trocando ferramentas, conchas e esculturas. Objetos inúteis que criaram relacionamentos úteis. Você está vivendo em um ambiente glacial, em um ambiente de muito risco. Se os seus recursos falham, a sua sobrevivência pode depender de elos de confiança com outros povos. Essa troca de objetos simbólicos como conchas e contas pode ser parte de uma grande rede social complexa que foi absolutamente essencial para a sobrevivência das populações anatomicamente modernas em ambientes glaciais. O Homo sapiens usa suas ferramentas e símbolos para se expandir gradualmente para a Europa Oriental, pegando as melhores cavernas e vales. Elas permitem que nossos ancestrais vivam e prosperem em qualquer lugar para onde queiram ir. Do calor da Turquia até o frio congelante da França e da Alemanha. Os Homo sapiens são nômades, procurando novos locais de caça a cada estação. Os neandertais vivem em pequenas famílias e não se deslocam. Esses especialistas da Era do Gelo são sobrepujados por seus primos mais inteligentes.
Eu acho que os humanos modernos olhavam muito para os neandertais como um tipo diferente de humano realmente. Eles os viam como uma espécie contra a qual competiam. Eu acho que os neandertais ficavam muito intimidados e muito preocupados. Há 28 mil anos, eles são superados em quantidade pelos Homo sapiens. Uns poucos clãs se mantêm na Espanha, mas estão condenados, levando a um mistério atordoante. Os Homo sapiens mataram os neandertais? Pode-se imaginar que em milhares de anos, em um lugar tão grande quanto a Europa, poderia ter havido muitos encontros diferentes. Às vezes pode ter havido encontros violentos entre eles, em outras eles se evitavam, em outras houve talvez uma coexistência incômoda, uma partição do meio ambiente, com um grupo nas montanhas e outro mais embaixo nos vales. Mas outros encontros podem ter envolvido sexo e não matança. Se os neandertais e os humanos modernos viviam em tal proximidade que um podia copiar o comportamento do outro e eles podiam trocar ideias e até tecnologia, então não há absolutamente razão principal alguma para que eles não tenham sido capazes de trocar parceiros e cruzar. Se juntarmos espécies mamíferas que sejam parentes próximos, vão produzir híbridos, embora sejam espécies diferentes. Então acho que a hibridização foi física e geneticamente possível. Seriam parentes próximos nossos. Mas o nosso DNA não mostra evidências de uma herança neandertal. Somos todos 100% puros Homo sapiens. Se os nossos ancestrais se acasalaram com os neandertais, seus filhos desapareceram. Eles evoluíram para sobreviver em uma era do gelo, não na era do homem moderno. Então, o que vemos com a extinção dos neandertais e a persistência dos seres humanos modernos é, de certo modo, uma competição, um concurso entre a abordagem especialista e a generalista. Os generalistas venceram. Há 27 mil anos, os neandertais sumiram. Seus vales viraram propriedade de uma espécie mais inteligente, falante. Enquanto isso, na Ásia, os Homo erectus estão com problemas. Depois de 2 milhões de anos, eles também são extintos. Embora ninguém saiba por quê. Pela primeira vez em 5 milhões de anos, há apenas um tipo de humano vivo no planeta Terra. O Homo sapiens ganhou a Guerra das Espécies. E agora está pronto para dominar o mundo. Quarto ato, a invasão das Américas. Há 20 mil anos, a invasão humana atinge um novo estágio. Os Homo sapiens deixam os locais de caça conhecidos na Eurásia. Eles entram em regiões onde humano algum jamais pôs os pés. Algumas famílias entram nas florestas congeladas da Sibéria, seguindo manadas de caças, movidas por uma curiosidade insaciável. A era glacial fez o nível dos mares baixar, criando uma oportunidade incrível. Hoje, a água separa a Ásia da América. Mas há 20 mil anos, há uma ponte de terra seca ligando os continentes. Uma estrada para os humanos seguirem para alcançar um novo mundo. A espécie mais inteligente da Terra vai evoluir quando confrontar um novo ambiente estranho? Durante 20 anos, Tom Dillehay estudou esses primeiros imigrantes.
Quando vemos as primeiras pessoas do Novo Mundo, temos uma situação que não é encontrada em nenhum outro lugar, com o Homo sapiens moderno, que são as pessoas se deslocando para paisagens antes desabitadas. Nunca houve macacos nas Américas para evoluírem lentamente para humanos. Então, cada novo animal, cada nova planta, é um alimento em potencial. E um assassino em potencial. Durante décadas, os arqueólogos tentaram identificar os primeiros americanos. Para o geneticista Peter Underhill, identificar os primeiros americanos. Para o geneticista Peter Underhill, isso é um mistério com poucas pistas visíveis. Parte do problema com as Américas é que não há lá muitas evidências fósseis ou arqueológicas para nos contar a história. Os imigrantes viajaram pelo litoral. Agora, o nível do mar subiu e enterrou os seus vestígios. Para descobrir os primeiros americanos, as pistas têm que vir do presente e não do passado. O DNA do nativo americano é comparado a amostras do mundo inteiro. Incrivelmente, o DNA do aborígene contém uma única e rara mutação. Essa mutação deve ter começado em apenas um homem. Agora, ela é encontrada em milhões de descendentes dos nativos. O fato de podermos identificar pelo menos um Adão americano implica que havia poucos indivíduos que colonizaram o continente norte-americano inicialmente. É uma descoberta surpreendente. Este novo mundo hostil foi colonizado não por milhares de imigrantes, mas apenas por umas poucas famílias siberianas. De algum modo, elas conseguiram sobreviver e florescer em um mundo perigoso. Quando foram para o Alasca dos dias de hoje, mamutes peludos, tigres dentes de sabre, lobos, ursos, caribus e pequenas caças também estavam presentes. A data exata da chegada do Adão americano é difícil de definir. Durante décadas, restos fósseis sugeriram 12 mil anos atrás. Mas um sítio antigo em Monte Verde, no Chile, está desafiando essas antigas presunções. Os humanos que usaram estas ferramentas caçavam mamutes e pescavam. Mas a surpresa é quando eles fizeram isso. Tom Dillehay conhece bem o sítio. Anteriormente, pensávamos que as pessoas tinham vindo para as Américas não antes de 12.500 anos atrás. Mas em Monte Verde e outros sítios na América do Sul, elas aparecem há 11 mil anos e há alguns candidatos na América do Norte também. Isto quer dizer que as pessoas provavelmente devem ter chegado na América do Norte pelo menos há 14 ou 15 mil anos. Em menos de 2 mil anos, meras 80 gerações, eles partiram do Alasca para a América do Sul. É uma odisseia que desafia todos os talentos humanos. Ao viajar para o sul, cada geração de imigrante encontra um novo habitat. Os caçadores têm que aprender a pescar. A necessidade de comida e abrigo nunca diminui. Mas embora as regras de sobrevivência continuem mudando, não há variação no cérebro humano.
O Homo sapiens já é inteligente o bastante para lembrar de centenas de espécies de animais e plantas. Steven Pinker acredita que foi para isso que o cérebro humano foi projetado. E ainda é. Acho que se um bando de caçadores e colhedores estivesse nesta sala, iria fazer a pergunta: o que nós humanos modernos fazemos com tanto tecido cerebral? De que adianta ter um cérebro grande se você não usufrui totalmente? Os humanos precisam da inteligência todo dia para sobreviver. E planejar é um talento-chave. O raciocínio simbólico permite que você faça a pergunta: e se? Ela permite que imaginemos situações que nunca vimos e situações que podem nunca ter existido, mas ainda podemos manipulá-las na mente, e esse é um fator libertador para o seu potencial comportamental. Os humanos viajam pelo novo mundo enquanto ele está sendo renovado. Em 2000 anos, as geleiras se retraem, a Era do Gelo termina e a América do Norte renasce. A ponte de terra para a Ásia é levada pela água. Os imigrantes nunca mais podem ir para casa. De repente, há uma crise de alimentos. Os mamíferos gigantes das Américas desaparecem. Mamutes, mastodontes, tigres de dente de sabre são extintos. Provavelmente massacrados por nossos ancestrais carnívoros. Os humanos estavam explorando o meio ambiente. Então, na verdade, durante essas épocas de matanças no fim da última Era do Gelo, tínhamos uma máquina de matar operando sem precedentes. Ossos encontrados nos Estados Unidos provam a habilidade do homem como caçador. Mas o fim da Era do Gelo também pode ter desempenhado um papel. Há evidências indicando que algumas espécies foram provavelmente extintas como resultado da mudança climática. É provável que os humanos tenham evocado golpe de misericórdia para matar algumas dessas espécies em certas áreas. Os humanos sobrevivem a uma crise climática que destrói mamíferos que viviam aqui há eras. Os Homo sapiens, os pensadores, se tornaram os derradeiros sobreviventes. E então nós dominamos a arte do ataque surpresa sobre outras plantas e animais e imaginamos meios de subjugá-los mais rápido do que eles podiam desenvolver defesas. E fazemos isso não esperando o nosso DNA sofrer mutação, mas criando situações na mente, perguntando o que aconteceria se, e aí traduzimos isso em cursos de ação. Os primeiros americanos passaram em um teste incrível. Eles cresceram de poucas famílias até um povo espalhado por 2 continentes. Eles prosperaram, enquanto outras espécies desapareceram. E isto é apenas o começo. Quinto ato, o futuro da evolução. Se uma espaçonave orbitasse a Terra há 12.000 anos, seus pilotos não teriam visto evidências do triunfo do Homo sapiens. Nem cidades, nem pirâmides, nem a Grande Muralha. Nós mudamos, mas ainda não mudamos o mundo.
dezenas de espécies surgiram e depois sumiram, deixando apenas o Homo sapiens. Nós somos o resultado de uma experiência de 5 milhões de anos na evolução do cérebro primata. Dez mil anos atrás. A era do gelo está terminando lentamente e o clima está esquentando de novo. Mesmo assim, ainda há muito poucos humanos. Estimados em 1 milhão, eles se espalham por 5 continentes. O problema é o seu estilo de vida. É difícil formar grandes populações como caçador e colhedor. Se a caça escasseia, segue-se a inanição. Ainda não há como guardar comida para um ano ruim. E eles precisam guardar. A Era do Gelo faz um retorno repentino e rápido. Mais uma vez, as secas causam a morte de plantas e animais dos quais os humanos dependem. Mas no Oriente Médio, alguns caçadores e colhedores desenvolvem uma solução radical para sobreviver à crise. Percebendo que seus alimentos principais, os cereais, as safras estavam diminuindo a cada ano naturalmente. A solução mais fácil para fornecer alimento para as comunidades maiores foi começar a cultivar. É o nascimento da agricultura. Ela começa nas férteis margens dos rios na Síria, há 11 mil anos. Logo, tribos na Ásia e nas Américas fazem a mesma descoberta salvadora. Em 1 milênio, aparecem os primeiros currais para ovelhas e cabras. O papel do Homo sapiens está mudando. O cultivo pavimenta o caminho para a civilização. Os fazendeiros podem cultivar mais alimentos do que precisam para acumular para uma temporada magra ou para dar como tributo a um rei. Os primeiros impérios surgem e a sociedade humana começa a causar um impacto visível na Terra. A evolução agrícola foi como uma declaração de independência da natureza e desde então nós interagimos absolutamente de um modo totalmente diferente com a natureza. E a natureza agora não é uma coisa a se explorar e conviver como era antes, mas uma coisa a ser domada, mudada, alterada. E essa visão, essa mudança de visão e mudança no relacionamento dos humanos com o ambiente tem tido consequências extraordinárias. Em cada continente habitado, o Homo sapiens altera mais o mundo físico nos próximos 5 mil anos do que os seus ancestrais em 5 milhões. Florestas caem. Fazendas se expandem. Cidades surgem. Nossa espécie controla a evolução de centenas de outros animais e plantas. Mas os humanos em si ainda evoluem? A resposta está no laboratório da América, onde os humanos continuam a migrar para ambientes estranhos. Os primeiros americanos são baixos e compactos, um formato de corpo que conserva o calor no frio da Sibéria. Mas seus descendentes ficam mais altos e mais magros, enquanto as tribos se deslocam para o sul, para as grandes planícies mais quentes. Nas altas montanhas, eles ganham pulmões maiores e um peito em forma de barril para retirar o oxigênio do ar rarefeito.
O lugar onde você vive modela a sua aparência. Os europeus mostram sinais de mudança evolutiva recente. Hoje, a altura média dos homens europeus é de cerca de 1,78 m. Eles são uns 15 centímetros mais baixos do que o primeiro Homo sapiens que andou pela Europa há 40 mil anos. Os corpos europeus ficaram mais compactos para conservar calor, uma adaptação vista pela última vez entre os neandertais. Mas a Revolução Agrícola também desempenhou um papel. Acho que o que estamos vendo lá é parte dos efeitos da nutrição. O fato de, por exemplo, com o surgimento da agricultura, em alguns casos, as pessoas, na verdade, tinham uma nutrição pior quando cultivavam a sua própria comida do que quando eram caçadoras e colhedoras. Nos últimos 10 mil anos, nossos corpos se adaptaram a novos ambientes e dietas. Então, podemos esperar alguns novos saltos evolutivos agora? Uma reengenharia de nossos cérebros e corpos em um mundo onde o PC substitui o arado? As condições que são necessárias para a mudança evolutiva parecem não existir agora. Nós temos uma população imensa, uma população que é cada vez mais móvel. O isolamento de populações pequenas que poderiam incorporar inovações dentro desse contexto maior é realmente inconcebível. Falta algum desastre. O futuro vai trazer mais viagens, mais casamentos entre raças, nos tornando ainda mais parecidos. O corpo humano pode ter alcançado a sua forma final. Mas e a nossa mente? Mudanças no cérebro normalmente aparecem em populações isoladas. E isto não é mais possível. Nós carregamos o mesmo cérebro que nossos ancestrais desenvolveram. De muitas formas, nosso modo de vida ainda está preso na Idade da Pedra. De certo modo, nós realmente ainda somos caçadores e colhedores, biologicamente falando, e eu acho que isso marca toda a esfera da atividade humana. Nós caminhamos para o túmulo mais cedo com muito sal, açúcar e gordura, que eram escassos quando evoluímos, mas que produzimos em quantidades imensas hoje. Nossos estômagos e nossas mentes evoluíram em um mundo hostil de fome e medo, onde 100 de pessoas era uma multidão. Agora, cada um de nós é 1 em 6 bilhões. Nós temos uma dificuldade imensa de pensar sobre o impacto da nossa tecnologia, da nossa sociedade no globo como um todo. Não evoluímos para tentar considerar o que as nossas ações aqui no Reino Unido podem causar nas pessoas na China ou em Bangladesh, porque não é um modo natural de pensar. Mas alguns acreditam que podemos superar nossas origens na Idade da Pedra, uma perspectiva mais comum no Novo Mundo do que no Velho. Com certeza, nós vemos isso nos Estados Unidos, onde as pessoas chegam do mundo inteiro e parecem se adaptar para ter automóveis, televisões, telefones celulares. Está tudo muito bem. Eu acho que precisamos ver que, através da nossa evolução, nós fomos uma espécie flexível, uma espécie que foi projetada para encontrar diferentes tipos de ambientes. A experiência humana começou há 5 milhões de anos. Na pior das épocas, a humanidade chegou a um passo da extinção. Mas cada perigo ajudou a forjar um cérebro mais inteligente, o cérebro que temos hoje. Uma mente antiga com uma flexibilidade incrível.
desafio permanece. Uma viagem que possa inspirar um novo salto em nossa evolução. Uma das coisas que vai acontecer quando partirmos para o espaço talvez seja a colonização. Eu acho inevitável e, portanto, o isolamento entre populações. E isso, com certeza, levará a diferenças genéticas. A capacidade de se adaptar a ambientes diferentes será importante nesses postos avançados, nessas colônias. E isso pode levar a uma nova época em nossa história evolutiva, onde nós vamos partir de uma espécie para voltar ao que era, e talvez sejam muitas. Astronautas isolados por séculos em um mundo alienígena podem enfrentar condições ambientais singulares. Radiação, toxinas, novos predadores. Para superá-las, novos corpos e novas mentes podem aparecer. Humanos, mas não terrestres. O próximo estágio da evolução humana. Versão brasileira MG Studio.